Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje para falar sobre uma nova funcionalidade do que é acadêmico chamada calendário de referência. Antes de começar a ver exatamente onde fazer o uso, como fazer o uso, nós vamos explicar um pouquinho o conceito disso para você. Calendário de referência, diferente de um calendário normal, que é baseado em um período letivo, ele é um calendário baseado em datas, em uma data de início e uma data final. E a função principal dele é seguir de modelo, é ser referência, como o próprio nome diz, para todos os demais calendários que venham a utilizá-lo como um calendário de referência, como um modelo, como uma mãe. Então, a ideia é que eu basicamente tenha um calendário, por exemplo, para cada unidade, ou um calendário para toda a instituição, pode ser utilizado isso, não tem problema, mas um calendário, por exemplo, para cada unidade, e que meus tipos de curso diferentes, por exemplo, se eu tenho um curso superior, um curso técnico, que até tem ali data de início e data final ligeiramente diferente um do outro, mas eles utilizam o grosso da estrutura acadêmica, por exemplo, datas de cancelamento de matrícula, datas de trancamento de matrícula, tudo no mesmo período. Então eles podem utilizar o mesmo calendário de referência. Isso me permite, por exemplo, que se eu adicionar uma data acadêmica, por exemplo, uma semana de mostra cultural e científica, eu posso adicionar apenas para o calendário de referência e não ter que fazer duas inserções, uma em cada calendário, uma do superior, outra do técnico. Então isso poupa o meu trabalho. Além disso, o calendário de referência também serve para cursos mais longos, em que eu preciso, desde o começo do curso, saber de toda a logística de operação desse curso. Por exemplo, curso de mestrado, curso de doutorado, que ocorre por uma extensão mais longa, ou utilizam sim período letivo, mas ocorre por uma extensão mais longa, e o que eu posso já, desde o começo do curso, ser informado de todas as datas, por exemplo, de feriado, que irão ocorrer durante a execução deste curso. Então eu tenho um calendário de referência, que já abrangeria aí 2 anos, 3 anos, outras datas especiais estão ali, e isso vai se somar ao calendário real, o calendário do período letivo em que o aluno estiver. Mas desde o começo do curso, a escola e também a instituição e também o próprio aluno já podem ficar informados de todas as datas especiais que vão ocorrer no transcorrer do curso. Bom, e como é que a gente cadastra esse calendário de referência? O cadastro é feito aqui no registro escolar, no menu procedimento de apoio. Ele é um item de começo de período, né? Então, aqui no menu configurar calendário, e a terceira opção é calendário de referência. Quando eu entro nessa tela, ele já mostra qualquer calendário que esteja cadastrado. Nesse caso não mostrou nenhum, porque eu não tenho ainda nenhum calendário de referência sendo utilizado. Então eu vou pedir para inserir um novo. Aqui eu forneço um nome para esse calendário, eu vou dar calendário referência 2020/2, porque esse calendário que eu vou cadastrar aqui vai ser um calendário focado nos cursos, nos calendários 2020/2, e ele é da unidade 1. Esse aqui é só para poder caracterizar que ele pertence à unidade 1. E a próxima informação é instituição. Todo calendário precisa de uma instituição vinculada a ele. Mas note, isto não é no tocante a uso, e sim no tocante à gestão. Isso quer dizer, é porque a unidade 1, no caso, seria a dona desse calendário, ela vai poder mexer, ela vai poder modificar esse calendário. Então pode ser qualquer unidade da sua instituição, e ele vai poder ser utilizado por também qualquer unidade da sua instituição. Tá bom? Na sequência, a data de início e data final. Nesse caso aqui, eu vou colocar como exemplo que eu tenho 2 tipos de cursos, um superior, um técnico. O superior vai começar lá no dia 15 de agosto e o técnico vai começar no dia 16 de agosto. Então, nesse caso, eu tenho que pegar uma data que abranja, tanto para a data início quanto para a data final, todos os calendários que eu quero. Então, eu não posso começar a aula na data inicial do dia 16, que será o do técnico, porque o do superior estaria fora, né? Então eu vou colocar aqui o dia 15 de agosto de 2020. E data final, eu tenho que aplicar a mesma lógica. Uma data final que eu abrange também os 2 calendários. Vou colocar aqui, por exemplo, o dia 20 de
dezembro de 2020. Essa opção de bloquear calendário, que é utilizado para poder restringir o acesso a ele a apenas um departamento usuário, já existia antes do que acadêmico, a gente não vai entrar nisso aqui agora. Feito isso, eu peço para você notar o seguinte: essa tela não tem informação de período letivo em nenhum lugar. Isso porque o calendário de referência, como a gente falou antes no exemplo de mestrado e doutorado, ele pode servir para vários períodos letivos. Então você não precisa ficar cadastrando um calendário de referência para cada período letivo que vai ter aí acontecendo, tá bom? Basta apenas que a periodicidade do calendário abranja a todos eles. Bom, eu vou aplicar aqui. Ok, ele aplicou e já está salvo aqui então o meu calendário de referência 2022 da unidade 1. Eu vou minimizar essa tela porque a gente vai voltar nela daqui a pouquinho. E agora então nós vamos no cadastro real do calendário, que é aqui em procedimento de apoio também, início de período, configurar calendário, só que agora naquela opção que já existia, que é a configuração do calendário. Na tela que abre, ele já mostra então todos os calendários que existem cadastrados e que eu tenho acesso. E para eu cadastrar um novo calendário, eu vou clicar no botão inserir, e aqui sim eu vou informar então primeiramente o ano preletivo, que seria o ano preletivo que vão utilizar de fato esse calendário, a instituição também que vai realmente utilizar, lembrando que eu posso ter um calendário de referência que seja de outra unidade e utilizá-lo, por exemplo, a unidade 1, não tem problema. Seleciono o meu calendário de referência, note que ele mostra 3 opções e eu só cadastrei um calendário de referência, isso porque esses outros 2 são calendários regulares, são calendários normais. Você não precisa lembrar de cadastrar um calendário de referência a cada período letivo. Você pode utilizar um calendário que já exista como base. Mas lembre-se que a partir desse momento ele passa a ser um calendário de referência. Tudo que for adicionado ou excluído dele passará também a ser adicionado ou excluído nos outros calendários que utilizarem como referência. Depois, data de início e fim do calendário. Assim, quando eu seleciono esse calendário de referência, ele já seleciona aqui as datas. Só que no nosso exemplo aqui, eu vou utilizar o seguinte: essa data do dia 15 é o primeiro dia de aula do ensino superior, que vai utilizar esse calendário. Só que o calendário que eu vou criar agora é um calendário do curso técnico, e o primeiro dia de aula dele não vai ser no dia 15 de agosto, vai ser no dia 16. Então vou vir aqui, colocar dia 16 de agosto, para que seja a data de início do calendário do curso técnico, que é o que eu vou estar criando. Essa alteração não vai modificar o meu calendário de referência, muito menos que altera qualquer outro calendário que também utilize aquele calendário, ou melhor, esse calendário aqui que eu estou selecionando, como referência, tá bom? Se você porventura não quiser utilizar nenhum calendário de referência, é só marcar essa opção aqui, que ele então vai limpar todas as opções, e você então passa a criar um calendário totalmente na mão, totalmente do zero. Eu vou então continuar. Ele já então criou uma cópia do calendário de referência. Eu vou renomear aqui e aplicar a minha nomenclatura real: calendário, cursos técnicos 2022 da unidade 1. Ok. Ele já trouxe data de início, data final. Eu também poderia ter alterado a data final lá, se eu desejar. Ok. E poderia fazer aqui toda a configuração, data de fechamento, referência, tudo normal. Vou aplicar. E note que quando eu criei um calendário, então ele já informa aqui calendário de cursos técnicos e que ele está utilizando o calendário de referência 2022. Ok? Como ele criou o calendário utilizando o calendário de referência, então meus campos datas especiais também já tem itens, e esses itens estão sendo apresentados na cor cinza. Isso porque, conforme a legenda, é uma data herdada, ou seja, ele também vai existir no meu calendário de referência. Essas datas iniciais, essas datas especiais estão todas aqui. Agora note o seguinte: quando eu vou fechar esse calendário aqui, quando eu adicionar uma data especial no calendário de referência, por exemplo, dia de prova, dia 3 de 11 de 2020, ou poderia ser outra data, eu coloco aqui uma descrição também,
que é mais fácil para o aluno identificar lá um web, poder especificar para um determinado curso apenas, e é um tipo data acadêmica. Ok, posso fazer a configuração conforme o tipo de dia mesmo. Quando eu vier aqui e inserir, ele me informa que essa data também vai ser inserida nos calendários que utilizam esse calendário como referência. Ele vai listar então aqui para você todos os calendários que utilizam esse calendário como referência. Você vai concordar, sim ou não, né? Então, no caso, sim. E note o seguinte, agora quando eu voltar lá no calendário, eu também vou ter essa opção do dia de prova, que está informado aqui, que foi a data que a gente acabou de inserir. Bom, a mesma coisa funciona para retirada de datas do calendário. Se eu tivesse retirado um feriado, por exemplo, o calendário de referência, nesse calendário aqui não vai ter o feriado do dia 15 de novembro. Tudo bem, eu poderia vir no calendário de referência, pedir para retirar, ele daria o mesmo alerta que ele vai também afetar outros calendários, e eu então veria o reflexo em todos os outros calendários que tem ele como referência. Bom, mas toda data que você tem no calendário de referência obrigatoriamente vai ter que ser seguida pelo calendário filho, pelo calendário que ou utiliza como referência? Não. Eu posso, por exemplo, dizer que o dia de prova não vai existir para esse calendário aqui do curso técnico que a gente acabou de criar. Então, como é que eu faço para poder retirá-lo? Eu não vou tirar lá no calendário de referência, porque senão vai sair de todos os outros também. Então, eu vou vir aqui nesse calendário, aqui em datas especiais, marco o dia que eu quero criar aqui, né, o dia de prova, e eu peço para remover referência. Ele me pergunta se eu tenho certeza mesmo, se eu quero tirar essa referência, me avisa que esse processo é irreversível, sim. E ele agora então modificou a cor. Nota que está agora amarelo. Amarelo é porque é uma data inicial, uma data original deste calendário. E agora então eu posso retirar deste calendário, sendo que quando eu voltar no calendário de referência, por exemplo, eu vou fechar aqui a tela para a gente entrar novamente nele, no calendário de referência. Continua aqui o dia de prova, ok? Bom, então só lembrando, calendário de referência é apenas para poder facilitar o trabalho, você ter um único calendário que sirva de base para 2, 3, 4 outros calendários, quantos você quiser. Pode ser utilizado de uma instituição por outra instituição, fiquem à vontade, lembrando que eles vão estar realmente vinculados, né? Então, se você precisar personalizar, você vai ter que retirar esse vínculo das datas, tá bom? E também, apenas um lembrete, que como ele não tem ano e período letivo configurado já no início, ele pode, um mesmo calendário de referência, ser utilizado para vários cursos, várias instituições e vários períodos letivos. Então, por exemplo, é especialmente útil para cursos de mestrado, cursos de doutorado, que percorrem vários períodos letivos, mas que desde o início eu preciso já prever quais as datas especiais que eu vou ter durante a ocorrência, ok? E aí, pessoal, gostou da funcionalidade? Tem alguma sugestão para fazer? Fala com a gente, nós vamos adorar escutar a sua opinião. Um grande abraço.